Bom dia, meus queridos irmãos. Que prazer estarmos aqui nesta manhã para o nosso culto dominical. Que seja um tempo de refrigério para as nossas almas, para os nossos corações. Jesus respondendo às insinuações do diabo lá no Monte da Tentação, quando o diabo pediu que ele transformasse aquelas pedras em pães, a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós não dependemos só das coisas materiais, mas a nossa alma, o nosso ser interior depende das coisas de Deus. O nosso coração necessita da palavra de Deus. E nesta manhã nós estamos aqui na dependência de Deus para fazermos aquilo que agrada a Deus. E agradando a Deus, com certeza agradará também aos irmãos, porque não adianta nós nos preocuparmos apenas em agradarmos as pessoas se não estamos agradando a Deus. Primeiramente a Deus, depois, com certeza, as pessoas se agradarão daquilo que está sendo feito. Nós vamos orar nesse instante, vamos à presença do nosso Deus em oração, buscando a sua direção para o nosso culto nesta manhã, nosso culto dominical. Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te louvar, queremos, ó Deus, te agradecer pela semana que nos deste e por este dia que o Senhor nos concede para cultuarmos o teu nome, mesmo sem condições ainda de podermos nos reunir presencialmente, mas espiritualmente estamos juntos. Os nossos corações estão unidos em Cristo e por isso podemos, ó Deus, desfrutar desta comunhão, mesmo à distância, mas os nossos corações estão unidos aos corações dos demais irmãos. Queremos, ó Pai, pedir o teu conforto, a tua paz para os nossos corações em meio a esta crise tão longa e tão difícil, mas que o Senhor não permita, Pai, que os teus filhos se desanimem, não permitas, Pai, que os crentes venham a perder de vista a visão espiritual, que o Senhor possa estar mudando, transformando os corações dos crentes para que eles, em suas casas, continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho deles não é vão no Senhor. Pai, receba os louvores, glorifica o teu nome em nossas vidas e nos conduza, ó Deus, na ministração da tua palavra, para que ela venha nos encorajar, nos edificar e nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 368. Eu já expliquei para os irmãos que eu sozinho, cantando e tocando, minha voz, principalmente na parte da manhã, não é muito boa, né? E aí eu tenho que regular
e saber a altura do hino, mesmo não sendo a altura que está na partitura, na música, eu tenho que tirar uma altura que seja condizente com as condições da minha voz, tá bom? É uma explicação para os irmãos, né, entenderem por que o pastor toca à noite, mas não toca pela manhã. Eu tento tocar, mas é que a minha voz, né, eu sozinho, tocando e cantando, pode dar algum problema em relação à altura do hino, e a minha voz às vezes pode falhar. Então nós vamos cantar a capela, né? O louvor é para Deus, não importa se seja com instrumentos ou sem instrumentos, o louvor que nós apresentamos é para Deus. 368, confiança. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar. Tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador, todo que contrito já te procurou. Pela tua graça, salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel. Nunca abandonaste, pois teu Israel, tu excelsa graça, nunca faltará. O quem te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu os inimigos podes bem vencer, salvo e bem seguro. Leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém. Vamos cantar o 324.
324, refúgio verdadeiro. É nesse refúgio que nós nos apoiamos, né? Nos escondemos, porque só Cristo pode nos sustentar, nos refugiar e nos proteger. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Irmãos, nós vamos fazer o possível para não prolongarmos muito, porque eu estou preocupado com o meu celular. Esta semana, na sexta-feira, deu um apagão nele e ficamos em dúvida se era a internet, problema da internet, ou se é do próprio celular. Então, tudo nessa vida envelhece, né? O ser humano, os objetos, né? Até os eletrônicos também envelhecem. E com o tempo vai tendo problemas. E o nosso celular já está começando a ter alguns problemas. Então, eu não quero prolongar muito, com medo de que de repente ele apague, mas se apagar,
os irmãos tenham paciência que a gente volta a ligar de novo, né, se assim tivermos condições, para fazermos o encerramento do nosso culto. Esta semana nós pedimos as orações, porque a irmã Sônia nos informou que o pastor Esdras, o sobrinho dela, contraiu a Covid-19. Então, depois disso, não ficamos sabendo se a irmã Sônia, que está aí nos assistindo, tiver alguma notícia mais recente a respeito do quadro do estado de saúde do pastor Esdras, né, e da família, que a irmã, então, nos informe para que continuemos orando, intercedendo por ele e por todos os que nesse tempo foram acometidos da Covid-19. Nós estamos em permanente, constante oração por todos que estão doentes, estão nos hospitais ou mesmo em casa, e mesmo aqueles casos que não se tratam de Covid-19, mas outros problemas de saúde, nós temos intercedido a Deus, né? Temos orado pelos irmãos, pelos nossos idosos, para que Deus possa restaurar a saúde desses irmãos queridos, né? E oremos para que nós não sejamos, né, vítimas, acometidos dessa doença tão grave, né, que tem assolado a humanidade. Nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia em sua casa, em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Mateus 10, 34. Nós vamos falar sobre o Evangelho da divisão e explicar algumas declarações de Cristo, algumas expressões de Cristo sobre isso, né? Mateus capítulo 10, a partir do verso 34 ao 39, Jesus declara: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, que declarações tremendas essas de Jesus, não é? Declarações fortes e contundentes. E Jesus, numa linguagem clara e direta, como era característica dele, deixa claro, irmãos, que o Evangelho nem sempre produzirá paz, concórdia e aprovação. Ele, o Evangelho, pode ser também um instrumento de divisão, de discórdia e de desprezo. No verso 34 do capítulo 10,
Jesus fala, declara: não penseis que vim trazer paz, mas espada. Irmãos, o pastor Riley, comentando sobre esse texto, observem, prestem atenção no que ele fala, no que ele diz. Em primeiro lugar, o objetivo da primeira vinda de Cristo à Terra não foi o de inaugurar um reino milenar dentro do qual todos teriam uma única atitude mental. Antes, ele veio trazer o evangelho que haveria de provocar divisões e contendas. Irmãos, não devemos estranhar se o evangelho chegar a dividir famílias inteiras, soprando até mesmo, ou separando, até mesmo os parentes mais chegados. Por causa da natureza do evangelho que provoca mudanças profundas e radicais. Não devemos, irmãos, estranhar se o evangelho chegar a dividir famílias inteiras, separando até mesmo os parentes mais chegados. Nós já ouvimos de muitos casos de irmãos que foram expulsos de suas casas, de casamentos que foram desfeitos por causa do evangelho. Graças a Deus por aqueles familiares que, mesmo não sendo convertidos, não sendo crentes, mas eles têm uma compreensão, uma visão diferente. Eles não são, mas também não se opõem aos que são. Então, não devemos estranhar se o evangelho provoca, divide famílias e até amigos e parentes. Com certeza, esse será o resultado dos efeitos do evangelho em muitos casos. Sabe por quê? Por causa da ação do pecado no coração do homem. Enquanto um crê, o outro permanece na incredulidade. Enquanto um resolve confessar os seus pecados, o outro está resolvido a continuar nele. O resultado da pregação do evangelho, irmãos, será sempre divisão. Não devemos culpar o evangelho por causa disso, mas sim o homem que rejeita o evangelho. Irmãos, Cristo deixa claro que os verdadeiros crentes devem estar preparados para sofrerem tribulações neste mundo. Se somos ministros ou leigos, se ensinamos ou somos ensinados, se temos pouco tempo de convertidos ou muitos anos, não faz muita diferença. Temos que levar a nossa cruz, como manda Jesus. Devemos estar dispostos a perder a própria vida por amor a Cristo. Devemos nos submeter à perda da aprovação e do favor e dos aplausos dos homens, suportar as dificuldades e negar a nós mesmos, enquanto o mundo, a carne e o diabo forem como são, as coisas tendem a continuar assim. E Jesus novamente trata
do assunto, ou seja, ele fala da espada, lá em Lucas capítulo 22, versículos 35 a 38. Se você quiser conferir comigo lá, Lucas 22, 35 a 38, ele declara: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse Jesus: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E é interessante, irmãos, que Jesus está falando aqui de uma nova época que ele em breve instauraria, recebendo como recompensa as hostilidades do mundo. Numa linguagem figurada, ele recomenda aos discípulos a venderem suas capas e comprarem espadas. Os discípulos não entenderam. Apresentaram a Jesus 2 espadas. Cristo não está incentivando o uso da força e o poder físico e material na promoção do seu reino, mas preparando os discípulos para uma luta espiritual contra as forças do mal. Ele recomenda aos discípulos a venderem suas capas, que simbolizam conforto, segurança em si mesmos, e adquirirem espadas, porque a nossa guerra é de natureza espiritual. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal. Então, meus queridos, fica bem entendido o que Jesus quis ensinar aqui. A partir do momento em que alguém é alcançado pela graça de Deus e se converte e passa a seguir a Cristo e se torna um discípulo de Cristo, é como se ele estivesse comprando uma briga. É como se ele estivesse travando uma guerra. E é uma guerra, só que é de natureza espiritual. Irmãos, a vida cristã, Jesus nunca nos deixou a ideia de que a vida cristã seria algo confortável. Ele disse que nós teríamos, como de fato temos, todos os recursos, todas as benesses do Evangelho. Nós temos, irmãos, um legado que o mundo todo não tem. As riquezas do mundo não se comparam com as riquezas espirituais que nós temos. É um privilégio, mas, por outro lado, nós temos que entender que a vida cristã, a vida com Cristo, o andar com Cristo, pressupõe lutas, ameaças e provações. O diabo, o nosso adversário, ele nunca vai depor as suas armas, ele nunca irá, irmãos, se conformar com a nossa redenção.
Ele foi o inimigo principal e continuará sendo até o fim. Esta guerra começou lá no Éden, quando o diabo tentou e procurou e conseguiu insinuar e levar o casal, Adão e Eva, ao pecado, à morte espiritual. E esta guerra continua até hoje e continuará enquanto o mundo existir. O pastor William Coleman, ele declara: a igreja primitiva nunca teve o luxo de viver tranquila e sossegada. Desde o primeiro dia de vida, os inimigos se alinharam, de pedras nas mãos e ódio no coração. Depois que Estevão foi morto por uma multidão hostil, os crentes saíram de Jerusalém em busca de segurança. Os únicos que ficaram na cidade foram os designados apóstolos. Os que ficaram corriam risco a todo instante. Diariamente havia prisões de homens e mulheres, eram arrancados de seus lares e encarcerados. Um dos inimigos mais temidos foi o Saulo de Tarso. Os crentes tremiam ao ouvir pronunciar o seu nome, ao ponto de Ananias temer. Ananias temeu quando o anjo lhe apareceu e lhe deu uma ordem para ir à casa de Ananias, onde o então Saulo de Tarso estava, porque Ananias sabia da fama, né, e da violência daquele homem. Então os crentes temiam quando ouviam falar nesse nome, Saulo de Tarso. E olha o que Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Mas este Saulo de Tarso, irmãos, não foi muito longe. No caminho de Damasco, na rodovia, na estrada de Damasco, ele foi confrontado pelo Senhor. Porque, irmãos, o homem, ele pode ir até uma certa altura, mas Deus não deixa e não permite que ele vá muito longe. Porque Deus está no controle dos acontecimentos, da história. E Deus acompanha minuciosamente, detalhadamente, os nossos passos, as nossas ações e decisões. E foi o que aconteceu com o então Saulo de Tarso. Deus disse: é agora, você não pode ir mais além do que eu estou permitindo. E no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, o então Saulo de Tarso caiu por terra. Aquela luz ofuscante que o cegou, ele caiu do cavalo, literalmente, caiu do cavalo. E veio então a voz de Cristo aos ouvidos de Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está fazendo isso? Você foi criado por mim. Você tem vida porque eu estou lhe dando.
se eu quiser, eu posso ceifar a sua vida agora, porque eu sou o autor da vida. Não pense que você é alguma coisa, Saulo. E o mesmo, irmãos, está acontecendo com essa geração. O mesmo está acontecendo com muitas dessas autoridades do nosso país e do mundo. Pessoas falíveis, limitadas, querendo ser alguma coisa, autoridades do judiciário, do legislativo e do executivo, querendo ser alguma coisa. E Deus está de olho nessas pessoas. Não pensem que elas irão muito longe, porque Deus está no controle dos acontecimentos da história. Não brinquem com Deus, de Deus não se zomba, disse Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, a palavra de Deus não só contém palavra de conforto e encorajamento, mas também de alerta, para que nós estejamos preparados, para que nós vigiemos, porque o diabo, nosso adversário, ele não nos dá trégua. Enquanto aqui vivemos, enquanto aqui estivermos, ele vai procurar nos levar à queda, nos levar ao fracasso, nos levar à apostasia, ao abandono da fé. Não estejamos, irmãos, não nos descuidemos e não subestimemos, irmãos, a ação do diabo, a agressividade de Satanás, porque ele procura de todos os meios nos arrefecer e nos afastar de Deus. Vamos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Aqueles crentes, irmãos, do passado, os nossos irmãos, eles sabiam que a qualquer momento podiam ter as suas vidas ceifadas, poderiam ser, irmãos, acossados pelos inimigos, e como eram de fato perseguidos e poderiam morrer a qualquer momento. Por isso a esperança deles, a confiança e a fé estavam totalmente colocados em Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo 2, 3, o apóstolo Paulo declara o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Participa comigo, seja um copartícipe dos sofrimentos. Não tente, não negue, não recua. Não recua. Não faça como Pedro, naquela ocasião, quando ele, com medo dos inimigos,
negou que era um discípulo de Jesus, mas a criada o reconheceu. Não adianta, você parece um dos seguidores dele. Irmãos, nós trazemos conosco as marcas do Senhor Jesus. Não vamos negá-lo, não vamos traí-lo, vamos honrá-lo com o nosso testemunho, com a nossa fé, com a nossa coragem, com a nossa ousadia, mesmo a custo, né? Mesmo sob ameaças, vamos continuar honrando o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Se nós sofremos por amor a Cristo, não somos os únicos. Nós temos milhares de irmãos nossos nesse exato momento, em pleno século XXI, que estão sofrendo terrivelmente por causa de Jesus Cristo. Nós temos cerca de 70 países atualmente, irmãos, que perseguem os cristãos. 70 países que se levantam contra as igrejas de Cristo. Devemos orar por eles, irmãos. Devemos interceder pelos nossos irmãos, que neste momento estão presos, estão sendo castigados, estão separados dos seus familiares, estão em campos de trabalho forçado, tudo por causa do Evangelho, tudo por causa de Jesus Cristo. E concluindo aqui, o Dr. Carroll, autor do livro Rastro de Sangue, esse é um livro antiguíssimo, né? O Dr. Carroll, ele fala no final, no epílogo do seu livro: tais cristãos foram sempre objeto de amarga e contínua perseguição. A história mostra que durante o período da Idade Média, contando-se desde o seu início em 426 depois de Cristo, houve perto de 50 milhões que sofreram a morte pelo martírio. Muitos milhares de outros, quer precedendo ou sucedendo a Idade Média, pereceram sob o mesmo terror de mãos perseguidoras, mãos sanguinárias. 3 atitudes caracterizaram os valentes de Deus no passado, que mancharam a sua terra e muitas terras estrangeiras com o seu sangue. Deixavam os inimigos sem entender por quê. Quanto mais mortes havia, os que permaneciam vivos não temiam, não negavam a fé, não deixavam de anunciar o nome de Jesus. E Pedro, na autoridade do Espírito, respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros
do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4, 19 e 20. Não são as ameaças que vão nos arrefecer, que vão nos acovardar. Não são os inimigos aos montões que vão nos fazer voltar atrás. Não, irmãos. Porque eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso, Jesus, para guardar o nosso tesouro até o queridos irmãos. Vamos honrar, vamos guardar em nossa memória daqueles que tombaram no campo de batalha. Vamos honrar a memória deles. E mesmo se um dia, peçamos a Deus que isso não aconteça, mas se um dia nós formos impedidos de exercer a nossa liberdade religiosa, liberdade cristã, que nós nos lembremos primeiramente de Jesus Cristo e esse crucificado, e depois daqueles nossos irmãos, que foram milhares, que tombaram nos campos de batalha por amor a Jesus Cristo. Que nós guardemos firmes em nossos corações, em nossas lembranças, essas histórias marcantes de irmãos nossos que morreram por amor a Jesus. E você que ainda não é convertido, você que ainda não é salvo, e não faz, e não decide, porque acha que é difícil, que ser um cristão é complicado, tem que pagar um preço, e tem que pagar mesmo. Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço para morrer naquela cruz. Nós não somos melhores do que Ele. Vamos pagar o preço que for preciso para seguirmos a Jesus Cristo. E Ele disse, o próprio Jesus foi quem disse que importa que, através de muitos sofrimentos, nós entremos no céu. É através da dor, do sofrimento, que essa doença, que essa pandemia que está assolando a humanidade, irmãos, não venha assolar a nossa fé, não venha atingir a nossa visão do céu, a nossa visão espiritual. Vamos guardar firmes, irmãos, esta nossa confissão até a volta de Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, cantar o hino 312 para encerrarmos o nosso culto. 312. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Os malvados me detestam e me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumbir. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação.
ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei, ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Amém. Vamos orar nesse instante, irmãos, encerrando o nosso culto desta manhã. Nosso Pai, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui na meditação da Tua Palavra, também através dos louvores, dos cânticos espirituais. Te agradecemos, Pai, porque podemos louvar o Teu nome, e te agradecemos por podermos estar vivendo num regime onde temos ainda liberdade de expressão, e podemos abrir as portas dos nossos templos, das nossas casas, para nos reunirmos, ó Deus, sem sermos incomodados. Ó Deus, permitas que nós continuemos com esta liberdade, para que a Tua Palavra possa continuar sendo disseminada, espalhada por todos os lugares. Te agradecemos pelos irmãos e amigos que nos assistiram, nos acompanharam nesta live. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Se há algum deles que ainda não é convertido, não é crente, que o Teu Espírito possa fazer esta obra, essa mudança em seus corações. Salva, Deus, aqueles nossos entes queridos, familiares, que ainda não foram alcançados, ó Pai, e abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe as Tuas igrejas, abençoe os pastores, Senhor, abençoe os líderes, abençoe o pastor Esdras, ó Pai, na sua recuperação, que o Senhor o conforte, que o Senhor o abençoe juntamente com a sua família e a todos os demais doentes, enfermos, que o Senhor possa lhes dar a cura, possa lhes dar a restauração de sua saúde. Prepara-nos para o culto à noite, Senhor, estejamos aqui reunidos com outros irmãos para prestarmos um culto que seja aceito e agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. À noite, a partir das 19h15, não é? Nós estejamos aqui novamente e, como o nosso grupo é pequeno, nós temos convidado alguns irmãos para se fazerem presentes, não é? Aqueles que se sentirem tocados e voluntários. Não estamos convocando, não é uma convocação, mas como o nosso grupo aqui é pequeno, né, eu creio que não há problema para termos aqui alguns irmãos. No domingo passado tivemos aqui a presença de alguns irmãos. Então, à noite, a partir das 19h15, se Deus assim nos permitir, novamente nos reuniremos para prestarmos o culto a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos em suas casas. Obrigado, irmã Sônia, por nos ajudar aí durante o interregno da mensagem, apresentando os textos bíblicos e os hinos que nós cantamos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Então, até a noite, a partir das 19h15. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.